Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 7 de novembro de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo neste instante. Antes de nós começarmos a meditar na palavra do Senhor, vamos aos recadinhos de sempre. Na descrição do vídeo nós vamos ter aí alguns links de canções para você poder louvar a Deus, exaltar o nome dele com música, cantando, meditando nas letras, reconhecendo quem Deus é. Então fica aí a dica na descrição do vídeo. Você pode clicar nesses links e também adorar ao Senhor com as nossas sugestões de música. Também estamos nas redes sociais. Se precisarem entrar em contato conosco, DDD 16 99461 1717, esse é o nosso WhatsApp. Além de tudo, nos procure na nossa página no Face, na nossa página no Instagram e também no nosso canal do YouTube, se você estiver nos assistindo nesse instante pelo Face, tá bom? Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos continuar falando sobre a série Prepare-se para a Batalha, em que nós estamos meditando sobre a armadura de Deus, em que devemos tomar a armadura de Deus para que a gente possa ficar firme contra todas as armadilhas de Satanás e firme diante dos dias maus. Falamos, portanto, na semana passada, de tomar toda a armadura de Deus, o que implica em a gente ter na nossa vida 7 elementos que nós falamos na semana passada, não é mesmo? A verdade, a justiça, a fé, o evangelho, ou a verdade, errei, né? A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Todos esses 7 elementos precisam fazer parte da nossa vida enquanto discípulos do Senhor Jesus. E fazendo parte da nossa vida, então nós estaremos revestidos da armadura do Espírito Santo ou da armadura de Deus para combater, para os ataques do inimigo, para ficarmos firmes diante dos ataques do inimigo. A partir daí, né, ou a partir daquilo que nós falamos na semana passada, nós passamos então a falar de cada um desses 7 elementos. E o apóstolo Paulo trata cada um desses elementos como um elemento de uma armadura. E quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está preso e muitas vezes acorrentado a soldados romanos. Então, aquilo que ele observou nos trajes do soldado romano é aquilo que ele traz para nós, fazendo um paralelo, uma comparação com as nossas armaduras, ou a nossa armadura, enquanto soldados de Cristo Jesus. E ele começa no texto de Efésios 6,14, falando do cinturão da verdade. Cinturão da verdade. E Efésios 6,14 vai dizer assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Vamos repetir? Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Hoje nós vamos falar sobre a verdade, cingir-se da verdade. Da onde surgiu essa questão do cinturão? É basicamente colocar nos lombos, colocar na cintura, em volta de você, em volta da sua cintura, a verdade. Era justamente o cinto que o soldado colocava em volta do seu quadril, em volta do seu lombo. E, portanto, vamos hoje falar um pouquinho e pensar um pouquinho sobre a verdade e como a verdade faz parte da nossa vida, ou deve fazer parte da nossa vida. Antes disso, vamos fazer uma oração. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus,
porque precisamos de Ti, precisamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine a toda a verdade, para que a gente possa ser transformado diante desta mensagem, diante daquilo que Tu tens para falar conosco. Por isso nós te pedimos, enche-nos com o Teu Espírito Santo e fala conosco poderosamente hoje, Pai. É isso que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, então começamos falando o que não envolve a verdade, o que não envolve ser a verdade. Porque uma das perguntas que a gente pode fazer é: o que é a verdade? Né? E eu vou começar falando sobre o que não é a verdade. O que não envolve ser a verdade. A verdade, quando nós estamos falando, e quando o apóstolo Paulo fala sobre nós cingirmos o nosso lombo com a verdade, esse texto não está nos dizendo a respeito de verdades do tipo: quem quebrou a janela do vizinho? Fulano, cicrano ou beltrano? E aí um deles fala assim: foi o fulano, porque eu vi. É verdade isso. Não é esse tipo de verdade fato que nós estamos falando. É verdade que o céu é azul? Algumas vezes o céu é azul, às vezes ele é meio alaranjado, dependendo de como está a posição do sol, não é? Mas assim, é verdade que o céu é azul? É verdade que o céu é azul. Não é esse tipo de verdade factual que nós estamos tratando, entendeu? Nós estamos tratando de outro tipo de verdade, nós vamos falar sobre isso mais para frente. O que envolve verdade? Não envolve verdade o que você acha a respeito da vida, quais as suas opiniões a respeito da vida, as filosofias que você tem mais simpatia sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas. Portanto, a sua opinião sobre a vida, sua visão de mundo não é o padrão de verdade. O padrão de verdade não é a razão como um todo. Por quê? Porque a nossa mente é muito limitada e a nossa mente é insuficiente para o padrão de verdade que Deus está falando aqui. Então, a razão não é o padrão da verdade, portanto, a sua inteligência, seu intelecto, a sua cultura, o quanto você sabe das coisas, o quanto você estudou, o quanto você pesquisou, não são o padrão da verdade. Você pode ter pesquisado, estudado e chegado a conclusões diante de coisas da vida, mas isso não é o que nós estamos falando sobre verdade, e nem as suas conclusões sobre aquilo que você estudou, pesquisou e que você entendeu são o padrão da verdade. Além de tudo, o padrão da verdade e o que não envolve a verdade são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles são muitas vezes muito fortes e parece que quando nós sentimos determinadas coisas, elas inundam a nossa mente, o nosso coração de um jeito que parece que toda a realidade do mundo é daquele jeito. E às vezes não é. E às vezes não é. Sentimentos vêm e sentimentos vão. E é muito complicado quando a gente vê a vida através do governo dos nossos sentimentos, quando nós somos governados pelos nossos sentimentos, e por isso, aquilo que a gente sente é o padrão das coisas como a gente entende a vida. Muito complicado. Gurus espirituais, líderes espirituais, não são o padrão da verdade. Não são. Aí você pode falar assim: você está falando daquelas pessoas, daqueles líderes religiosos que não fazem parte da sua igreja. Não, eu estou falando de todos. Eu estou falando que líderes cristãos da Igreja Batista não são o padrão da verdade. Eu estou falando, por exemplo, que eu, enquanto pastor da primeira Igreja Batista em Brodowski, eu, enquanto liderança cristã na Igreja Batista, eu não sou o padrão da verdade. É isso que eu estou falando. E, portanto, a igreja não é o padrão da verdade. Eu estou falando que outros líderes religiosos que
de outros movimentos religiosos não são o padrão da verdade. Mas eu tenho que ser franco com você que está me assistindo e dizer que, começando por esta igreja, Primeira Igreja Batista em Brodowski, não somos o padrão da verdade. As nossas tradições não são o padrão da verdade. As tradições religiosas, as outras tradições religiosas não são o padrão da verdade. Não são, simplesmente não são. As diversas filosofias de vida que existem aí, as diversas manifestações de espiritualidade não são o padrão da verdade. Não são. Os gurus de uma vida de qualidade, vamos dizer assim, não são o padrão da verdade. E que nós entendemos eles muitas vezes como gurus. Gurus do sucesso, gurus que estão aí para aumentar suas finanças, gurus que estão aí para te dar uma posição de trabalho fantástica, gurus, assim, enfim, gurus de todas as formas, jeitos e meios, eles não são o padrão da verdade. Então, quando eu estou falando de padrão da verdade, o que envolve a verdade descrita nesse texto de Efésios 6,14, eu não estou falando dessas coisas. Não estão. Isso não envolve a verdade, nem o padrão da verdade. Não envolve. Então, do que nós estamos falando aqui? Qual que é a questão? O que envolve a verdade? Qual é, nesse caso, a fonte da verdade? Eu gostaria de ler, nesse momento, esse dizer aqui. Aquilo que Deus diz é a expressão da realidade. Sendo assim, quando ele se revela a nós, também revela a verdade sobre si, sobre nós e sobre o universo. Vamos repetir? Aquilo que Deus diz é a expressão da realidade. Sendo assim, quando ele se revela a nós, também revela a verdade sobre si, sobre nós e sobre o universo. E você fala assim, e o que isso tem a ver com o que nós estamos falando de verdade? Eu até coloquei aí em letras grandes realidade e verdade. Nota, o mundo foi formado, criado por aquilo que Deus diz. Foi a palavra de Deus que criou o universo. E, portanto, quando nós falamos disso, nós precisamos entender que Deus não tem opinião. Eu tenho opinião, você tem opinião, a gente pode falar sobre ideias, sobre coisas da vida, e a gente vai opinar sobre algumas coisas da vida, e eu posso ter uma opinião diferente da sua. Por exemplo, meu time pode ser diferente do seu, porque eu tenho uma opinião sobre o meu time, sobre qual é o melhor time, você pode ter opinião sobre qual é o melhor time, e é diferente da minha opinião, entende? Eu posso ter uma opinião sobre o melhor jeito de cozinhar frango, sei lá. Você pode ter outra opinião sobre o melhor jeito de cozinhar frango. E tudo que a gente pode fazer é isso, é opinar. A minha opinião e a sua opinião. Eu preciso que você entenda que Deus não tem opinião. Ele não acha. Ele não vê a vida de uma maneira muito particular dele. Aquilo que ele diz é a expressão da realidade, é o que é a primeira parte desse pequeno texto. O que ele diz é a expressão da realidade. Isso quer dizer que quando ele diz, a coisa existe. Se não existia antes, passa a existir. Haja luz e houve luz, é o que está lá escrito em Gênesis 1. Não existia luz antes? Não, mas a partir do momento que Deus diz haja luz, a luz passou a existir. Eu posso estar numa roda de pessoas em que um fala que o céu é azul, vamos falar do céu de novo, né? O céu é azul, o outro diz assim, mas eu acho, minha opinião é que o céu é rosa. E o outro vai dizer assim, minha opinião é que o céu é laranja. E aí, nós podemos olhar para
para fora e ver qual é a cor que o céu está. Mas, se numa discussão com Deus, vamos dizer assim, Deus disser assim, o céu é verde, pode ter certeza que você vai olhar para fora. E se o céu não estava verde antes, o céu passa a estar verde naquele momento. Por quê? Porque aquilo que ele diz não é a opinião dele, é a expressão da própria realidade. Quando ele fala, as coisas chegam à existência. Se elas não existem, elas passam a existir. Por quê? Porque, de novo, aquilo que ele diz é a expressão da realidade. Então, quando nós falamos de verdade, eu preciso dizer que a verdade não se expressa na minha ou na sua opinião, porque a gente só tem isso para dar, opinião. Mas, quando nós falamos daquilo que Deus diz, aquilo que Deus diz é o que expressa a realidade das coisas. E se as coisas não existiam, quando Deus diz, elas passam a existir e elas passam a ser uma realidade na vida da gente. A segunda parte do texto vai dizer assim: quando ele se revela a nós, ou seja, quando ele diz e mostra quem ele revela o quê? A verdade. Por quê? Porque aquilo que ele diz é a expressão da realidade. Ele revela a verdade sobre quem ele é, quem nós somos e o que é o universo, o que é a vida, o que são as coisas que abrangem esse mundo. Por isso, o Senhor Jesus vai dizer assim: santifica-os, quem? Os seus discípulos, na verdade. A tua palavra é a verdade. Por que a palavra de Deus é a verdade? Porque aquilo que ele diz é a expressão de toda a realidade. Olha o que diz em Hebreus 1, 1 e 2. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro. Aquilo que Deus diz e aquilo que ele fala conosco, falou por meio de profetas no começo e depois se revelou a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão da verdade. A palavra de Deus ministrada nos profetas e que a gente chama de escrituras sagradas são a expressão da verdade. Por quê? Porque são aquilo que Deus diz. São a palavra de Deus. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eu quero que você saiba, meu querido, minha querida, que está nos assistindo nesse instante, que é aquilo que está contido na palavra de Deus, aquilo que foi revelado de si mesmo Deus, né? Através das Escrituras Sagradas, que nos mostram qual é a verdade. É isso que envolve verdade, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que os ensinamentos que nos são dados através das Escrituras Sagradas, elas são a expressão da verdade, porque elas são a expressão daquilo que Deus diz. Certa vez, Jesus e 3 discípulos dele subiram numa montanha. E eu não sei o que pensou aqueles meninos, mas eu sei que eles estavam ali e de repente Jesus começou a brilhar e as vestes dele começaram a ficar brancas como a neve e ele brilhava, ele estava revestido de glória e de repente apareceram 2 pessoas que ficaram ao lado dele e esses 3 discípulos de Jesus, eles reconheceram aqueles dois homens como Moisés e Elias. Moisés como representante da lei e Elias como representante dos profetas. Eles estavam juntos com o Senhor Jesus, apoiando o Senhor Jesus. E quando o apóstolo Pedro chega diante de Jesus para ver se queria que tomasse alguma providência, então uma nuvem desce do céu e eles ouvem uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a ele vocês devem dar ouvidos. Este é o meu filho amado,
A ele vocês devem dar ouvidos. Ora, a lei e os profetas estavam apoiando Jesus, e Deus, o Pai, o Criador de todo o universo, estava dizendo, portanto, esse é meu filho amado, deem ouvidos ao que ele diz, porque o que ele diz é a verdade, é a expressão da verdade. Aquilo que ele ensina é a expressão da verdade. A lei e os profetas falaram dele, porque ele é a expressão da verdade. A minha palavra revela a mim, ao meu filho, a você, quem é você e quem é o universo que você habita. Portanto, dê ouvidos à minha palavra. É isso que envolve aquilo que Deus tem trabalhado conosco e nos ensinado. São os ensinamentos da palavra de Deus. A outra lição que nós precisamos tirar é a importância, então, desse cinturão da verdade. O movimento que o apóstolo Paulo, e antes de a gente falar disso, esse cinto é um cinto tipicamente romano daquela época. Era esse tipo de cinto, essas faixas de couro que estão na vertical, elas ficavam na frente do soldado e a horizontal ia, portanto, em volta da cintura dele. E esse cinturão, quando nós falamos da importância do cinturão, ou seja, por que o apóstolo Paulo vai nos dizer sobre cingir os lombos com a verdade, nós precisamos entender que o movimento que ele quer colocar é do cinto sendo colocado ao redor do soldado. O cinto que é colocado ao redor do soldado. E para isso, esse movimento explica o que é para a gente fazer na nossa vida com a verdade. A verdade deve cercar a nossa vida. Nós devemos estar rodeados da verdade. Qual verdade? Aquilo que Deus revela sobre si, sobre nós e sobre o universo. Isso deve fazer parte da nossa vida, isso deve fazer parte da nossa realidade, de tal forma que a gente possa viver a verdade. A gente enxerga o mundo pelos olhos da verdade. Qual verdade? Aquilo que Deus revelou de si, de nós e de todo mundo. Como então a gente cria os nossos filhos? A gente cria os nossos filhos de acordo com o que Deus diz sobre criar filhos. Como a gente resolve conflitos interpessoais? Do jeito como Deus diz que é bom resolver conflitos interpessoais. Como a gente encontra Jesus Cristo? A gente encontra Jesus Cristo através daquilo que foi revelado sobre Jesus Cristo. Para nós. Para todas as coisas. É aquilo que está contido nas Escrituras Sagradas que nos faz viver a verdade. Se a Bíblia, se a palavra de Deus ela é só um detalhe na sua vida, você não rodeou a sua vida, não acolchoou e não cobriu a sua vida com a verdade revelada nas Escrituras Sagradas, se ela é só um detalhe lá no canto da sua vida, então você já perdeu a batalha contra o diabo, porque a batalha contra o diabo implica em você fazer da sua vida uma expressão dessa verdade. E fazer da verdade o molde para a sua vida. É isso. Basicamente é isso. Nós precisamos rodear a nossa vida com a verdade e viver essa verdade. E viver aquilo que Deus revelou para nós. Viver aquilo que Ele ensinou para nós. Viver os ensinamentos que estão descritos nas Escrituras Sagradas. É assim que nós vamos vivendo a verdade. A partir do momento, por exemplo, que eu
que eu entendo que lidar com o relacionamento entre as pessoas não envolve mais o que a Bíblia diz, mas envolve o que outras pessoas dizem, eu já estou retirando o cinto. E o fato de o apóstolo Paulo começar justamente com o cinto é porque o cinto prende todas as outras coisas. Como você viu no verso 14, tem a couraça. Couraça é aquela parte que protege todo o peitoral do soldado. E ela é presa como? Ela é presa pelo cinto. Sem o cinto, toda essa parte que protege o tronco do soldado, ele cai. É uma boa parte da armadura do soldado. Sem o cinto, nada fica fixado. Sem o cinto, nada fica firme. Porque se as coisas ficarem balançando, se as coisas ficarem meio que caindo, como é que um soldado vai se preocupar em segurar a sua couraça e batalhar ao mesmo tempo? Não dá. As coisas precisam estar firmes, e era o cinto que dava a firmeza para o soldado batalhar. Para tudo estar firme no corpo do soldado. É a verdade que faz com que todos os outros elementos da armadura fiquem juntos e unidos. Se você tira a verdade, não tem justiça. Porque a justiça provém da verdade. Não tem evangelho, porque a mensagem do evangelho provém da verdade. Não tem salvação, porque a salvação provém do evangelho, que provém da verdade. Entendem? Não tem fé, porque fé vem do evangelho, que vem da verdade. Não tem palavra de Deus, porque a palavra de Deus e a verdade estão unidas. E aí a sua oração perde significado, porque para você orar, você precisa saber com quem você está se dirigindo e para quem você está se dirigindo. Você não sabe disso se você não souber quem é o Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Tudo está preso na verdade, e se você abrir mão da verdade revelada nas Escrituras Sagradas, todo o resto desmorona e perde o sentido na sua vida. Por isso a verdade vem primeiro. Por isso a verdade vem primeiro. Por isso, o que o diabo vai fazer para te atacar é te atacar com mentiras. Olha o que diz João 8,44, vocês são do diabo, ele está falando isso para os fariseus, que é pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Entenda, uma das ciladas de Satanás são pequeninas mentiras que vão sendo armadas ao longo do tempo. Eu falei para vocês que aquilo que Deus diz é a expressão da realidade, e, portanto, a verdade é revelada naquilo que Deus diz. Deus disse aos pais, aos primeiros pais, que estavam no jardim do Éden: vocês podem comer de qualquer fruto aqui, da árvore de qualquer fruto, ou do fruto de qualquer árvore, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então a mulher encontra uma serpente, o diabo, e essa serpente vai dizer o quê? O que é que Deus disse? Deus disse que não era para vocês comerem de nenhuma árvore, do fruto de nenhuma árvore, não é isso? Ele já mudou um pouquinho. Ele já mudou um pouquinho o discurso que Deus tinha feito, a orientação. E a mulher fala assim: imagina,
Todos a gente pode comer, menos o dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. E aí ele falou assim, imagina, claro que vocês podem, é que Deus está escondendo o ouro. E aí ele já começa a corromper a mensagem, corromper aquilo que Deus diz. E uma vez que você corrompe o que Deus diz, você está lidando com a mentira. Uma das coisas que o diabo tem feito é desmerecer a palavra de Deus. Desde sempre ele tira a importância das escrituras sagradas e fala assim, não, esse é um livro muito velho. Esse é um livro que não dá liga para o nosso mundo moderno. Não tem nada mais que sirva. Jesus era fruto do tempo dele. Será que Jesus é Deus mesmo? Será que Jesus é a expressão da verdade? Acho que não. Você acredita mesmo nisso? Ó, eu vou colocar aqui o filósofo fulano de tal que vai falar outra coisa para você. Você vai ver como isso vai fazer mais sentido. Eu vou colocar o guru fulano de tal. Você vai ver como ele vai te falar coisas que vão fazer mais sentido. Eu vou colocar esse fulano que grava vídeo na internet, que posta coisa na internet, vê como essas coisas fazem mais sentido. E com isso, nós vamos pensando assim, puxa vida, realmente essas coisas fazem mais sentido. Talvez eu possa não negar a Bíblia, mas acrescentar às escrituras sagradas outras filosofias, outros conceitos, umas coisas que para mim fazem mais sentido. Só que à medida que a gente acrescenta coisas à Bíblia, a gente mistura, a gente corrompe a verdade. E aí a verdade não é mais tão verdadeira. Entende? Vamos supor que você comprou uma carne maravilhosa e de repente você percebe que essa carne tem um pontinho ali, que ela está meio azulada, estragou ali. Ela continua sendo carne? Até que ela continua. Mas em uma atitude mais saudável, você olha aquela carne e você fala assim, não vai dar para comer. O que não é recomendável é você pegar aquela parte azul, você corta ela fora e fica com o resto. Por quê? Porque o resto já está corrompido. O resto já está perecendo, já está estragando. E ela não é uma comida boa mais para você. Entende? Não adianta. Aquela parte corrompida, ela faz com que aquela carne bonita que você comprou não seja mais boa para você comer. Da mesma forma, se você corrompe, acrescentando coisas, você corrompe os ensinamentos da palavra de Deus, você não tem mais a expressão da verdade. Está tudo corrompido. O que precisa fazer? Tirar os acréscimos. Então, acrescentar nunca é uma boa ideia, mas vai chegar a nós como se fosse uma boa ideia. Vamos acrescentar à verdade isto aqui. Isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema. Então, não dá para a gente fazer isso. A gente vive a verdade como um todo, numa inteireza. É essa a ideia, que a verdade seja circundada na nossa vida. E o diabo sabe disso, ele vai tirar e ele vai tentar tirar a importância daquilo que Deus revelou sobre si, sobre nós e sobre o mundo que ele criou. Por fim, a verdade e o poder de Deus. Eu vou bater nessa tecla, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você quer viver a realidade da verdade de Deus, a verdade que Deus revelou
em si mesmo, então a gente precisa do poder de Deus para isso. Para isso a gente precisa negar nós mesmos, negar as nossas opiniões como se fossem a expressão da verdade, as nossas razões como expressão da verdade, as nossas influências como expressão da verdade. A gente precisa negar os nossos sentimentos como expressão da verdade. Note, eu não estou negando a razão, eu não estou negando o sentimento, as emoções. Nós somos seres de razão e nós somos seres de emoção, porém, a razão e a emoção não são a expressão da verdade. É isso que eu quero deixar claro. Todas essas coisas, elas precisam ser negadas. Minhas opiniões, minhas razões, minhas emoções, minhas influências, como expressões da verdade. E então, a gente diz para Deus, Senhor, manifesta, me fortalece em Ti e na força do Teu poder. E me reveste com a verdade que vem de Ti, somente de Ti. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida. Eu quero Te pedir no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor estenda a Tua mão sobre a nossa vida, que o Senhor nos fortaleça em Ti, na força do Teu poder, para que a gente possa, no nome do Senhor Jesus, sermos circundados, rodeados pela verdade, Senhor Deus, e viver a expressão daquilo que Tu revelaste a nós sobre Ti mesmo, sobre nós e sobre o mundo que nós vivemos. Nós queremos Te pedir sobre essas coisas, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Meus queridos, nós estamos chegando ao final desse sermão online e o início dessa semana. Portanto, vão para ser bênção na vida das pessoas. Sempre, sempre cingidos pela verdade. Que Deus abençoe cada um de vocês.